Era uma vez, em um vilarejo cercado por montanhas cobertas de névoa, um lugar onde as casas tinham telhados coloridos e as ruas eram decoradas com flores silvestres. O vilarejo de Vale Sereno era conhecido por sua tranquilidade, onde crianças brincavam nas praças e os adultos trabalhavam felizes em suas oficinas e hortas. Mas há algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, quando o sol se punha atrás das montanhas, um rugido ecoava pelo vale. Era um som profundo e assustador que fazia as janelas tremerem e os cães uivarem de medo. Os moradores corriam para dentro de suas casas, trancavam portas e janelas e não saíam até o amanhecer. As crianças não podiam mais brincar ao anoitecer e um clima de medo tomou conta do vilarejo. "É o dragão da montanha!" diziam os mais velhos, balançando a cabeça com preocupação. "Ele desceu de sua caverna e vai destruir nosso vilarejo. Precisamos de um herói corajoso para nos salvar!" exclamavam outros, olhando para o horizonte com esperança. Mas quem seria corajoso o suficiente para enfrentar um dragão? No vilarejo morava um menino chamado Leo. Ele tinha apenas 8 anos, cabelos castanhos despenteados e olhos brilhantes, cheios de curiosidade. Leo não era o mais forte nem o mais alto das crianças, mas tinha algo especial. Um coração cheio de coragem e bondade. Enquanto todos tremiam de medo, Leo observava as montanhas com uma expressão pensativa. Por que um dragão desceria da montanha só para assustar as pessoas? Ele perguntou à sua avó, que tricotava ao lado da lareira. A vovó Ana, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, parou de tricotar e olhou para o neto com ternura. "Essa é uma boa pergunta, meu querido. Nem sempre as coisas são o que parecem. Às vezes, o que achamos que é maldade pode ser apenas tristeza ou solidão." Leo pensou nas palavras da avó durante toda a noite. Enquanto ouvia o rugido distante, ecoando pelo vale, ele não sentiu apenas medo. Sentiu também curiosidade e algo mais profundo: compaixão. E se o dragão não fosse malvado? E se ele precisasse de ajuda? Na manhã seguinte, Leo tomou uma decisão. Ele encheria sua mochila com algumas coisas e iria até a montanha procurar o dragão. Sua avó tentou convencê-lo a não ir, mas ao ver a determinação nos olhos do neto, ela suspirou e lhe deu um abraço apertado. "Leve isto", disse ela, colocando no bolso de Leo um pequeno cristal azul que brilhava suavemente. Este cristal pertenceu ao seu avô. Ele dizia que trazia coragem aos que tinham coração puro. Mas lembre-se, Leo, a verdadeira coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo, mesmo quando se está com medo. Leo guardou o cristal com cuidado e começou sua jornada. O caminho para a montanha era íngreme e pedregoso. Árvores antigas ladeavam a trilha, seus galhos se entrelaçando como dedos gigantes acima de sua cabeça. O vento sussurrava entre as folhas, como se estivesse contando segredos antigos. À medida que subia, Leo ouvia os sons da floresta. Pássaros cantando, esquilos correndo entre as árvores, um riacho borbulhando ao longe. Tudo parecia tão pacífico que era difícil imaginar um dragão terrível vivendo ali. Mas então, de repente, o ar ficou mais frio e o céu pareceu escurecer, mesmo sendo meio-dia. Leo chegou a uma clareira onde enormes rochas formavam um círculo. No centro, havia uma caverna. A entrada era grande e escura, e dela vinha aquele som. Não exatamente um rugido, mas algo que se parecia mais com um choro. Leo se aproximou devagar, seu coração batendo forte. Ele tocou o cristal em seu bolso, sentindo sua energia calorosa. "Olá?" chamou Leo, sua voz ecoando na caverna. "Há alguém aí?" Houve um momento de silêncio. Então, um barulho de algo grande se movendo. Leo engoliu em seco, mas não recuou. E então, lentamente, uma criatura emergiu da escuridão. Era um dragão, mas não era nada como Leo imaginava. O dragão que saiu da caverna não era um monstro aterrorizante. Era, na verdade, bastante fofinho. Tinha escamas macias em tons de verde e lilás,
que brilhavam suavemente à luz do sol. Suas asas eram pequenas e arredondadas, como as de uma borboleta gigante. Seus olhos eram grandes, redondos e de um azul profundo, cheios de lágrimas. O dragão era do tamanho de uma carroça, não muito maior que isso. Suas patas tinham garras, mas eram pequenas e não pareciam perigosas. Seu focinho era curto e redondo, com duas narinas que soltavam pequenas fumacinhas a cada respiração. E sua expressão? Sua expressão era de pura tristeza. Leo piscou, surpreso. Você é o dragão que está assustando o vilarejo? O dragão abaixou a cabeça, envergonhado, e um som baixo e triste saiu de sua garganta. Ele acenou que sim com sua cabeça escamosa. Mas você não parece assustador, disse Leo, dando alguns passos cautelosos em direção à criatura. Por que você está fazendo aqueles rugidos terríveis? O dragão soltou outro som, desta vez mais alto, e Leo percebeu que era exatamente o rugido que assustava o vilarejo. Mais de perto, não soava ameaçador. Soava como alguém que estava com dor ou muito triste. Leo se aproximou mais. Você está bem? O dragão levantou uma de suas patas e mostrou a Leo. Havia um grande espinho de roseira selvagem cravado entre suas escamas, causando uma ferida que parecia dolorida e inchada. O dragão tentou alquenquelou com seu focinho curto, mas não conseguia. Cada vez que tentava, soltava aquele som alto de frustração e dor. Não! Exclamou Leo, sentindo uma onda de compaixão. Você está preso com esse espinho e não consegue tirá-lo sozinho. Por isso está fazendo esses sons. O dragão assentiu vigorosamente. E uma lágrima grande rolou de seu olho, caindo no chão com um ploft suave. Leo não hesitou. Deixe-me ajudá-lo. Prometo que vou ter cuidado. O dragão pareceu surpreso, mas lentamente estendeu sua pata em direção a Leo. O menino se ajoelhou e examinou o espinho. Era grande e farpado, profundamente cravado. Ia doer removê-lo, mas era necessário. Isto pode doer um pouco, avisou Leo gentilmente, mas depois você vai se sentir muito melhor. Prometo. O dragão fechou os olhos com força e acenou que estava pronto. Leo segurou o espinho firmemente e, com um movimento rápido, mas cuidadoso, puxou. O dragão soltou um grito agudo, menos aquele mesmo rugido que assustava o vilarejo menos. Mas então ficou em silêncio. Leo pegou um pedaço de pano limpo de sua mochila e amarrou gentilmente ao redor da ferida. Pronto, agora precisa deixar isso limpo e vai sarar logo. O dragão abriu os olhos lentamente, moveu a pata com cuidado e percebeu que a dor terrível havia sumido. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria e alívio. Ele se aproximou de Leo e gentilmente encostou seu focinho no ombro do menino, fazendo um som suave que parecia um ronronar. De nada, disse Leo, sorrindo e acariciando as escamas macias do dragão. Como você se chama? O dragão fez vários sons diferentes, nenhum deles parecendo exatamente com palavras. Leo riu. HMM. Isso é difícil de pronunciar. Que tal se eu te chamar de Pipo? Você gosta? O dragão. Agora Pipo menos assentiu entusiasticamente, suas asas pequenas batendo de alegria. Ele correu em círculos ao redor de Leo como um cachorro feliz, apesar de seu tamanho. Era tão fofinho e gentil que Leo não conseguia entender como alguém poderia ter medo dele. Pipo, você mora aqui sozinho? Perguntou Leo, olhando ao redor da caverna. Pipo assentiu tristemente, seu entusiasmo momentâneo desaparecendo. Ele guiou Leo para dentro da caverna, que era surpreendentemente aconchegante. Havia um ninho feito de folhas macias e penas, alguns cristais brilhantes nas paredes que iluminavam o espaço com uma luz suave, e alguns objetos que Pipo havia colecionado. Pedras bonitas, flores secas, penas coloridas. Leo percebeu que Pipo vivia ali completamente sozinho, sem nenhum outro dragão por perto. Você está sozinho, não tem família? Pipo baixou a cabeça e sacudiu negativamente. Então, com suas garras,
Ele desenhou no chão de terra da caverna. Desenhou outros dragões, maiores, voando para longe. Desenhou a si mesmo, pequeno, sendo deixado para trás. Leo entendeu. Pipo havia sido abandonado ou separado de sua família quando era muito jovem. Você ficou sozinho aqui. E quando machucou a pata, não tinha ninguém para ajudar, disse Leo suavemente, sentindo seu coração apertar. E seus gritos de dor assustaram todo mundo no vilarejo. Mas você não queria assustar ninguém, queria? Pipo sacudiu a cabeça vigorosamente, seus olhos cheios de tristeza e arrependimento. Ele nunca quis causar medo. Estava apenas com dor. E sozinho, sem saber como pedir ajuda. Bloco 3 menos superando o medo juntos. Leo sentou-se ao lado de Pipo na caverna, pensando. Ele sabia que tinha que ajudar seu novo amigo, mas também precisava fazer o vilarejo entender que Pipo não era perigoso. Isso não seria fácil. As pessoas estavam com muito medo, e medo pode fazer as pessoas agirem de maneira impensada. Pipo, disse Leo, olhando nos olhos azuis do dragão. Precisamos fazer o vilarejo entender que você não é uma ameaça. Você viria comigo para conhecer as pessoas? Pipo recuou imediatamente, sacudindo a cabeça com vigor. Seus olhos se arregalaram de medo. Ele fez sons preocupados e se encolheu em um canto da caverna, fazendo-se parecer o menor possível. Leo entendeu. Você também está com medo deles? Com medo de que machuquem você? Pipo assentiu lentamente. Leo percebeu então a verdade. Não eram apenas os moradores do vilarejo que tinham medo do dragão. O dragão também tinha medo dos moradores. Ambos os lados estavam assustados, e o medo estava impedindo que vissem a verdade sobre o outro. Entendo, disse Leo gentilmente. Mas sabe de uma coisa? Minha avó me ensinou que a verdadeira coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa, mesmo quando você está com medo. E às vezes, quando somos gentis e corajosos, podemos ajudar outras pessoas a serem corajosas também. Pipo inclinou a cabeça, escutando atentamente. Tenho uma ideia, continuou Leo. Que tal começarmos devagar? Primeiro, vou voltar ao vilarejo e contar para as pessoas sobre você. Vou explicar que você não é perigoso, que estava apenas machucado e com dor. Então, se elas quiserem, podem vir conhecê-lo aqui, um de cada vez. Assim, ninguém fica muito assustado. O que você acha? Pipo pensou por um momento. Então, assentiu lentamente. Ele confiava em Leo. Leo começou a descer a montanha, mas desta vez não estava sozinho. Pipo o acompanhou até a metade do caminho, ficando escondido entre as árvores, mas perto o suficiente para que Leo se sentisse seguro. Quando chegou o momento de se separarem, Pipo fez aquele som de ronronar novamente e tocou seu focinho na cabeça de Leo carinhosamente. Voltarei logo, prometeu Leo. E não se preocupe, tudo vai dar certo. Quando Leo chegou ao vilarejo, o sol já estava se pondo. As pessoas estavam começando a se trancar em suas casas novamente, preparando-se para outra noite de medo. Mas Leo correu para o centro da praça e gritou o mais alto que pôde. Esperem, todos! Eu preciso contar uma coisa! As pessoas pararam e olharam para o menino. Alguns saíram de suas casas, curiosos. Em poucos minutos, uma pequena multidão havia se reunido ao redor de Leo. Subi a montanha e encontrei o dragão, anunciou Leo. Houve exclamações de surpresa e medo. Você está bem? Foi perigoso? O dragão tentou machucá-lo? Não, disse Leo firmemente. Ele não tentou me machucar. Na verdade, ele estava machucado. Tinha um espinho grande cravado na pata e não conseguia tirá-lo sozinho. Os rugidos que ouvíamos eram gritos de dor, não ameaças. Um dragão? Com dor? Disse o Sr. Tomás, o ferreiro, incrédulo. E você simplesmente acreditou nisso? Não acreditei apenas, respondeu Leo. Vi com meus próprios olhos e ajudei a tirar o espinho. Ele é gentil e não quer machucar ninguém. Na verdade, ele está sozinho e com medo de nós, assim como estávamos com medo dele. Na manhã seguinte, Leo acordou cedo, ansioso, mas esperançoso. Hoje seria o dia em que o vilarejo conheceria Pipo.
tomou café da manhã, rapidamente, enquanto sua avó preparava uma cesta com pães frescos, frutas e um pote de mel. Para o seu amigo dragão, disse ela com um sorriso conhecedor. Mesmo dragões precisam de um bom café da manhã. Leo abraçou sua avó com força. Obrigado por acreditar em mim, vovó. Sempre acreditei em você, meu querido. Você tem o coração do seu avô menos corajoso e gentil. Na praça do vilarejo, um pequeno grupo já estava esperando. Havia cerca de 15 pessoas, adultos corajosos e algumas crianças curiosas, incluindo Clara. Leo sorriu ao vê-los e começou a guiá-los pela trilha da montanha. Durante a caminhada, Leo contou mais sobre Pipo. Menos como era fofo, como havia desenhado sua história no chão da caverna, como havia ronronado de gratidão quando Leo removeu o espinho. Aos poucos, as pessoas começaram a relaxar um pouco, suas expressões de medo dando lugar à curiosidade. Quando chegaram à clareira diante da caverna, Leo pediu que todos esperassem. Deixe-me chamá-lo primeiro. Lembrem-se? Ele também está nervoso. Pipo! Chamou Leo gentilmente. Sou eu, Leo. Trouxe alguns amigos para conhecê-lo. Não precisa ter medo. Houve um momento de silêncio. Então, lentamente, Pipo apareceu na entrada da caverna. Ele deu alguns passos hesitantes em direção à luz do sol, seus olhos grandes piscando na claridade. Quando viu todas aquelas pessoas, ele parou abruptamente e claramente assustado. Algumas pessoas recuaram instintivamente, mas Leo caminhou calmamente até Pipo e colocou a mão em seu focinho. Está tudo bem. Eles vieram como amigos. Pipo olhou para Leo, então para as pessoas, então para Leo novamente. Lentamente, ele avançou alguns passos. Agora todos podiam vê-lo claramente à luz do dia. Menos suas escamas brilhantes em verde e lilás, suas asas pequenas e delicadas, seus olhos grandes e gentis, a bandagem que Leo havia feito em sua pata. Ele é fofo, disse Clara, surpresa. Não parece nada assustador. Ele está tremendo. Observou Dona Rosa com compaixão. O pobre está com medo de nós. Algo mudou naquele momento. As pessoas perceberam que não eram os únicos com medo. O dragão, este ser que haviam imaginado como um monstro terrível, estava tão assustado quanto eles. E de repente, o medo começou a se dissolver, substituído por compaixão e curiosidade. Dona Rosa deu um passo à frente, movendo-se devagar. Olá, Pipo. Sou Dona Rosa. Leo nos contou sobre você. Sinto muito por ter tido medo. Vou catividor. E nós não entendemos. Pipo inclinou a cabeça, escutando. Ele podia sentir a gentileza em sua voz. Lentamente, ele estendeu uma pata em direção a ela. Dona Rosa, reunindo toda a sua coragem, estendeu a mão e tocou suavemente as escamas de Pipo. Elas eram macias e quentes, ela exclamou suavemente. Que maravilha! Um por um, os outros começaram a se aproximar. Clara veio em seguida, depois o Sr. Tomás, então a Sra. Marta. Cada pessoa que tocava Pipo descobria que ele não era uma ameaça, mas uma criatura gentil que apenas queria ser aceita. Quando todas as pessoas presentes tiveram sua chance de conhecer Pipo, Leo abriu a cesta que sua avó havia preparado. Trouxe café da manhã para todos nós. Que tal fazermos um piquenique aqui? Foi uma manhã mágica. As pessoas se sentaram na clareira, compartilhando comida e histórias. Pipo ficou no centro, recebendo carinho e atenção pela primeira vez desde que se lembrava. As crianças brincavam ao seu redor, e ele gentilmente as deixava escalar em suas costas e escorregar por suas asas, como se fossem escorregadores. O Sr. Tomás, que havia sido um dos mais céticos, olhou para Pipo pensativamente. Sabe, eu poderia fazer uma estrutura confortável para sua pata enquanto ela sara. Tenho ferramentas e materiais na minha oficina. E eu poderia fazer almofadas macias? Ofereceu Dona Rosa animadamente, para que sua caverna fique mais confortável. Podemos trazer comida regularmente, disse a Sra. Marta. E as crianças adorariam visitá-lo, se você permitir. Claro, Pipo. Pipo fez sons alegres e assentiu vigorosamente.
Seus olhos brilhavam de felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Tinha amigos, tinha uma comunidade. Nos dias que se seguiram, algo maravilhoso aconteceu no vilarejo de Vale Sereno. As pessoas começaram a visitar Pipo regularmente, trazendo presentes e passando tempo com ele. O Senhor Tomás fez não apenas uma estrutura para sua pata, mas também melhorias na caverna de Pipo, criando espaços onde visitantes podiam se sentar confortavelmente. Dona Rosa fez lindas almofadas e até uma bandeira colorida para pendurar na entrada da caverna. As crianças visitavam Pipo quase todos os dias. Ele se tornou não apenas um amigo, mas uma espécie de guardião gentil do vilarejo. Quando havia tempestades, Pipo usava suas asas para proteger as hortas. Quando crianças se perdiam na floresta, ele as encontrava gentilmente e as trazia de volta. E à noite, em vez de rugidos assustadores, ele cantava canções suaves de dragão. Sons melódicos e calmantes que ajudavam todos a dormir melhor. Leo visitava Pipo todos os dias. Eles se tornaram os melhores amigos. Pipo ensinou Leo sobre as montanhas, sobre plantas raras e lugares secretos. Leo ensinou Pipo sobre o vilarejo, sobre as pessoas e suas histórias. Juntos, eles tiveram muitas aventuras. Um dia, meses depois, enquanto Leo e Pipo estavam sentados na clareira, olhando o pôr do sol, Leo perguntou: Pipo, você é feliz aqui? Pipo fez seu som de ronronar mais alto e alegre, e gentilmente empurrou seu focinho contra Leo em um abraço de dragão. Ele estava mais do que feliz. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha um lar de verdade e uma família escolhida. Sabe, disse Leo, acariciando as escamas de Pipo. Quando comecei esta jornada, estava com medo. Mas a vovó estava certa. A verdadeira coragem é fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. E a gentileza. A gentileza pode transformar o medo em amizade. O vilarejo de Vale Sereno nunca mais foi o mesmo. Era mais feliz, mais unido. As pessoas haviam aprendido uma lição valiosa, que o medo, muitas vezes, vem da ignorância, e que quando escolhemos ser corajosos e gentis, podemos descobrir amigos nos lugares mais inesperados. E toda vez que alguém novo visitava o vilarejo e perguntava sobre o dragão que vivia na montanha, os moradores sorriam orgulhosamente e diziam: aquele é Pipo, nosso amigo. E esta é a história de como um pequeno herói chamado Leo nos ensinou que coragem e gentileza podem vencer qualquer medo. A aventura de Leo e Pipo se tornou uma lenda no vale, passada de geração em geração, e a mensagem permaneceu clara. Não importa quão pequeno você seja, ou quão grande seja o medo, com coragem no coração e gentileza nas ações, você pode mudar o mundo, um ato de bondade por vez. E eles viveram felizes para sempre, Leo crescendo para se tornar um sábio líder da comunidade, Pipo permanecendo como o querido guardião de Vale Sereno. E ambos sempre lembrando as pessoas de que a maior magia de todas é a magia da amizade, da compreensão e do amor que vence o medo. Fim. Mensagem final. Querida criança, esta história nos ensina que ter medo é normal, mas não devemos deixar o medo nos impedir de fazer o que é certo. A gentileza pode transformar inimigos em amigos. Às vezes, o que parece assustador está apenas pedindo ajuda. Todos merecem uma chance de serem compreendidos, mesmo sendo pequeno. Você pode fazer grandes diferenças no mundo.